a fé que ultrapassa o silêncio. E aí a gente começa a falar de um povo, louvado seja Deus. Peço só ao Samuel que abaixe um pouquinho. Um povo lá atrás, descendente de um patriarca, um homem que foi fiel. E o nome desse homem era Noé. Noé, pai de Sem, Cão e Jafé. E aí a gente vai falar dos descendentes de Sem, os semitas. Louvado seja Deus. E quem são os semitas? Todo aquele povo ali do Oriente Médio. Aí a gente ali encontra os sírios, fenícios, hebreus. E aí tem outros povos também, né, que estão ali. E esta mulher, louvado seja Deus, ela era uma cananeia. Cananeia, ela era uma descendente dos semitas, porque ela veio de Canaã. Ela era descendente daquele povo cananeu. E a Bíblia vai falar que este povo cananeu, eles perderam com Deus por causa da idolatria, por causa do pecado. A Bíblia vai falar de cidades fortes, Moélio, como Jericó, como Ai. Cidades, Jericó tinha muralhas, que se colocava, se tinha casa, se eu não me engano, a casa de Raabe era em cima do muro de Jericó, e era esse povo descendente ali, e esta mulher, ela veio dali. Mas o que me chama a atenção nesta noite, eu quero que você medite, Diácono Josias, é quando Deus se cala, e a fé, ela tem que ultrapassar esse silêncio de Deus. Meu Deus, fala, Pai. E aí, por que o Espírito de Deus, irmã Luciana, ele falou isso comigo? Porque eu, Diácono Ailton Bernardo, tenho vivido isso. O momento do silêncio. Tem 14 meses que eu sofri um grave acidente, gravíssimo acidente, que eu quase perdi a minha vida. E desse gravíssimo acidente, está me resultando ainda, há pouco tempo eu estive na casa da irmã Aparecida, num processo que não cicatrizou a ferida cirúrgica. Eu estava conversando com a irmã Luciana, eu falei, irmã Luciana, o que será de mim? Irmão José me acompanhou no começo. 14 meses se passaram e essa ferida ainda não cicatrizou. E aí agora chegou o diagnóstico dizendo que realmente houve uma rejeição da placa no local onde eu quebrei, eu fraturei, né, um acidente automobilístico de moto. Tanto a placa da tíbia quanto da fíbula não cicatrizou, então, porque não houve rejeição. E aí eu estive em São Paulo, fazendo a obra de Deus, e ali o Senhor falou comigo que ia agir. Só que eu não estava entendendo, eu falei, mas o Senhor falou que ia agir, essa ferida não fecha. Quando voltei de São Paulo, a ferida parece que abriu mais ainda. E estou buscando, e estou clamando, e papai está em silêncio. Então o Senhor, ele falou comigo, você vai falar? Eu sou de silêncio. Porque eu preciso falar do que eu estou vivendo, irmão. É verdade. Eu não posso subir no púlpito da igreja para pregar aquilo que eu não vivo, mas eu preciso pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o momento do silêncio. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher também, ela viveu o silêncio. Porque quando ela viu que Jesus estava passando naquela região, aquela mulher Sírio-Fenício, ela começou a clamar, porque ela queria uma solução. E a Bíblia vai dizer, foi como já foi dito, mas ele não lhe respondeu palavra. E o silêncio de Deus não quer dizer que ele está te negando alguma coisa, mas ele está provando a sua fé. E quem sabe nessa noite você entrou aqui também e você está vivendo o silêncio de Deus. Quem sabe o Senhor tem te deixado você no silêncio. Você tem orado, você tem clamado, e eu já vou dizendo, isso não é por causa de pecado não, mas simplesmente ele não quer falar, ele não é obrigado a falar. Mas aquela mulher, ela insistiu, isso me chamou a atenção. Viu, irmã Cida? Entra para dentro do arraial. Isso me chamou a atenção. O silêncio, né, irmã Aparecida? Eu estive na casa da irmã Aparecida esses dias agora. A irmã Aparecida também está vivendo o momento do silêncio. E como é
Senhor não fala. Mas o Senhor, Ele quer nessa noite que, independente dele falar ou não, irmã Luciana, eu caminhe, você caminhe, porque quando a situação ficou difícil, que o povo de Israel estava diante daquele grande mar vermelho, atrás vinha Faraó com um exército terrível para destruir o povo hebreu, e na frente aquele mar, o mar vermelho. E Moisés ficou sem entender. E de repente o Senhor falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchei. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Marcha, marcha com o Senhor, marcha com o varão, porque o Senhor vai te dar vitória na marcha. É você marchando com Jesus. Você precisa marchar com Jesus. Independente, porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então dá glória. E outra coisa, você entrou neste lugar para glorificar. Você não veio aqui para vir a um teatro, mas você veio para glorificar. Então abre a sua boca e comece a adorar ao Senhor. Você quer vitória? Então adore ao Senhor. Aleluia. Porque ele veio nesta noite com esta mensagem. A fé que ultrapassa o silêncio. E esse silêncio foi na situação que aquela mulher estava com a filha endemoniada. Aquela mulher devia estar sofrendo há muito tempo. E Jesus não deu nem confiança para ela. Ela continuou ali: Senhor, socorre a minha filha. Senhor, tu precisa fazer alguma coisa. E nessa noite o Senhor está querendo que você clame, viu, Samuel? Aquela resposta que o Senhor tem para você, clame ao Senhor, porque Ele pode abrir a porta. Ainda que a tua família, alguém não dê nada por você, mas o Senhor manda te dizer: eu posso fazer na tua vida, porque eu sou o teu Deus. Porque o Senhor tem te sustentado, Samuel. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. E hoje é um culto profético. É um culto em que o Senhor me usa e eu vou falando. Ele vai falando e eu vou dizendo, vou citando nomes. E o que o Senhor mandar eu falo. Aleluia. Porque o culto não é meu, mas o culto é do Senhor, né, irmã Luciana? A irmã Luciana está aqui simplesmente como instrumento. O irmão José Mauro está aqui como instrumento. O Guilherme está ali como instrumento. Mas quem opera o querer e o efetuar nessa noite é o Senhor. Você está entendendo o que o Senhor quer de você? E é uma noite de adoração, é uma noite de glorificação. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, o silêncio de Deus é para testar até onde vai a tua fé, Diácono Josias. Para saber se você vai murmurar ou se você vai adorar. O que você vai fazer, igreja? Vai adorar ou vai questionar? Oh, glória. Deus está em silêncio, mas Ele te disse não. Não. Ele só está em silêncio. Então é no silêncio que Ele trabalha por você. É no silêncio que Ele neutraliza o inimigo para te dar vitória. Aleluia. E aí o Diácono Ailton ainda tem vivido esse momento. Que no silêncio, irmã Luciana, Satanás chega no ouvido do Diácono Ailton. Agora Satanás não chega. Chega. Ele chega no ouvido dos crentes. Ele chega nas mentes para tentar. Ele não sabe o que você está pensando, porque ele não é onisciente. Mas ele fica tentando arquitetar, viu, igreja? De alguma maneira para que você perca a sua fé. Porque é exatamente neste momento em que o Senhor está em silêncio, é que Ele diz assim: é nessa hora que eu vou agir, é nessa hora que eu vou confundir a mente dela, vou confundir a mente dele, porque Jesus está em silêncio, Jesus não falou nada com ele, não falou nada com ela, então agora é a hora de eu agir. E aí vem aquela porcaria, desculpa a expressão, de pensamentos podres na mente da pessoa, com todo respeito, para tentar te confundir. Mas eu quero te dizer que nesta noite o sangue de Jesus te purifica, purifica a tua mente, a tua alma e o teu coração de todos os pensamentos malignos que vêm da parte de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Então quando o inimigo vier botar minhoca na tua mente, por conta disso, irmãos, por causa do silêncio,
Por que muitas das vezes, Senhor Jesus, eu não ia entrar, mas eu vou entrar, a pessoa se suicida, porque ela não está encontrando, irmã Luciana, uma resposta, ela não encontra, às vezes ela vai no psicólogo, o psicólogo não consegue dar uma resposta, ela tenta buscar, irmão Hélio, na família, ela não encontra resposta, ela vai para os vícios, também não encontra resposta. Então, como ela está numa situação que ela buscou tudo, mas não buscou Jesus, infelizmente ela vai e se suicida, porque ela não encontra a resposta. Mas o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nessa noite você tem Jesus, você está na casa do Senhor para adorar ao Senhor, então você pode buscar do Senhor resposta. Aleluia. Aquela mulher, ela não parou, ela continuou. E aí eu achei engraçado que Jesus disse assim: olha, depois que os discípulos incomodaram ele, porque ele não deu nem bola para ela. Aí os mestre, acorde ela está clamando, ela tá... Eu acredito que aquela mulher gritava o tempo todo, ela pedindo. Jesus olhou, simplesmente falou assim: olha, não é necessário, não é lícito tirar o pão da mesa, né, dos da casa, porque ali ele quis dizer o quê? Que a salvação veio para o povo de Israel, e aquela mulher, ela era uma gentia, mas o que me chama a atenção é que mesmo ela sendo gentia, sendo ímpia, ela não deixou de adorar e de se humilhar diante do Senhor, porque está escrito lá no livro de Pedro, 1 Pedro 5:6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo vos exaltará. Então nessa noite, a igreja de Nova Viçosa pode adorar, pode se humilhar, pode glorificar o nome do Senhor, e Ele vai fazer maravilha na tua vida, igreja. Porque a glória é dele, e tudo é para Ele, Ele é fiel. Então você pode clamar ao Senhor. Então, se você entrou aqui neste lugar para receber algo, receba da parte de Deus, não de mim, porque eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho certeza que se você olhar para Jesus nesta noite, você vai sair daqui com a tua lamparina acesa, você vai sair daqui com a tua botija cheia do azeite do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Maravilha de Deus, aleluia. Então eu não posso, mesmo diante do silêncio, me acomodar ou permitir que na minha cabeça, sempre as pessoas falam, irmã Luciana, alguns ditados: olha, passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas não fazer ninho. Não deixa Satanás fazer ninho na tua cabeça. Ele pode até vir com o pensamento, e você vai dizer o seguinte: olha, por um caminho você entrou, mas por 7 você vai sair, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí aquilo ali tem que sair da tua mente. Por isso que é assim: quando você estiver pensando alguma coisa que desagrada o Espírito Santo, começa a colocar louvores na mente, começa a meditar na palavra de Deus, começa a combater contra o inimigo da tua alma. Você combate o inimigo e com a palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra, porque contra a palavra, contra Jacó, não há encantamento. Está recebendo aí, igreja? Aleluia. Glória. Está recebendo? Porque no mundo espiritual o Senhor está descendo